Boa tarde, meus amigos. Hoje nós teremos a nossa terceira parte das nossas gravações rápidas sobre a metafísica e a ciência. Como vocês devem lembrar, na nossa última gravação, nós iniciamos o estudo das diferenças de capacidade entre seres humanos, sobretudo sob um enfoque científico, né, de dados experimentais. E isso foi feito principalmente através dos estudos das categorias de análise de um pesquisador norte-americano chamado Philip Converse. Na nossa última gravação, nós falamos dos níveis de abrangência na compreensão político-social da população. Falamos de alguns conceitos teóricos, como esse conceito de inter-relação nos sistemas de crença. Falamos de um outro conceito importante, que são os elementos de maior centralidade nos sistemas de crença. E falamos também do papel organizativo das informações no sistema de crença, graças aos conceitos abstratos, né, como essas grandes classificações: direita, esquerda, liberal, conservador e assim por diante, né, que permitem às pessoas armazenarem grande número de informações com um bom nível de inter-relação, né, lógica e de outros tipos entre os diferentes elementos ou informações do seu sistema de crença. Né. Comentamos que o Sr. Philip Converse apanhou nas suas pesquisas que quanto maior o número de informações que uma pessoa consegue deter a respeito da realidade social, política, econômica, os elementos de maior centralidade vão ganhando, vamos chamar assim, elevação, vão se tornando mais abstratos. E quanto menor e mais fragmentado, com menos inter-relação o sistema de crença de uma pessoa, quanto menor o número de informações e menor o grau de inter-relação, os elementos de maior centralidade vão se tornando cada vez mais concretos, cada vez mais close to home, próximos de casa, né, familiares, tal. Enfim, alguns conceitos que foram importantes nos estudos do Sr. Philip Converse. Aí nós falamos dos níveis de abrangência na classificação de Philip Converse e seus colegas da Universidade de Michigan. Nós comentamos cada um deles, o nível mais elevado, que ele chamou de ideólogos, depois o nível 2 dos quase ideólogos, nível 3 do grupo, que ele mesmo chamou de interesse de grupo, depois o nível 4, que ele chamou de natureza dos tempos, e o nível mais baixo, que ele chamou de sem conteúdo tipicamente político. Comentamos cada um deles e comentamos um pouco sobre a pesquisa utilizada na minha dissertação de mestrado. E, enfim, foi uma amostra aleatória estratificada. É praticamente o tipo de amostra que pega melhor uma população como a população do Brasil, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre e assim por diante. Ou seja, grandes massas, né, com um grande número de pessoas, você fazer uma amostra estratificando a população, por exemplo, pelo nível de renda da população, ou pelo nível educacional. Geralmente se usa o nível de renda de uma família, né? E você mapeia todas as residências de uma cidade. No caso dessa pesquisa, que foi sobre Porto Alegre, né? Você mapeia todas as residências e, de acordo com o nível de renda, cria estratos na população. E aí faz um número amostral dentro de cada um desses estratos rigorosamente proporcional à quantidade de residências dentro daquele extrato, né? Então, nós já mostramos aqui que esse tipo de pesquisa apanha as características de uma população com grande fidelidade, né?
Enfim, e hoje nós vamos entrar então nos dados resultantes dessas pesquisas, brevemente as pesquisas lá nos Estados Unidos, que foram publicadas inicialmente, como eu já falei, no ano de 1960, em um livro que se tornou um clássico dessa área da ciência política, que se chamou O Eleitor Americano, The American Voter, publicado pelo Sr. Philip Converse e por mais 2 ou 3 colegas pesquisadores da Universidade de Michigan. Comentamos outros textos, como o texto também que se tornou um clássico, que se chama A Natureza dos Sistemas de Crença na Massa, né? The Nature of Belief Systems in Mass Publics. Não é fácil fazer estudos dessa natureza, né? Estudos que procuram apanhar quantitativamente a qualidade, a abrangência dos sistemas de crença, ou seja, daquilo que existe de informações, de atitudes, como se formam essas atitudes, as decisões das pessoas. Não é fácil fazer esses estudos, mas, por sorte, para a ciência política, esses pesquisadores, como o Sr. Philip Converse, foram oriundos da psicologia social e trouxeram uma série de conceitos, né, que permitiram abordar quantitativamente essa realidade ideacional, né, das pessoas em geral, da população como um todo e assim por diante. Então hoje nós vamos ver os resultados quantitativos dessas pesquisas. Nós vamos iniciar pelos resultados das pesquisas do Sr. Philip Converse lá nos anos 60, em 1960 e 64, portanto já a distribuição da população eleitoral total e dos votantes nos Estados Unidos por níveis de abrangência conceitual. Por que é importante lá nos Estados Unidos essa diferenciação entre a população total e os votantes? Porque lá o voto não é obrigatório. Então nós sempre temos um percentual bastante expressivo da população em idade eleitoral que não comparece às urnas, né? Agora mesmo nós vamos ter essa eleição muito acirrada para a presidência dos Estados Unidos, nós vamos ter uma participação excepcional nessa eleição, mas mesmo assim, logo daqui a uma semana e pouco, vocês vão ver que o nível de abstenção é muito significativo. Muito significativo. Tranquilamente, eu acredito que vai chegar, mesmo numa eleição com muita participação como essa, tranquilamente esse nível de abstenção vai chegar a 30%. Então tem que haver essa diferenciação, principalmente para nós podermos comparar com os dados das eleições no Brasil e da consciência no Brasil, da consciência social da população no Brasil, porque aqui o voto é obrigatório. Então nós temos que comparar com a população total, com essa coluna aqui, e não com a população de votantes, porque aqui existe um grande percentual de pessoas que não comparecem às urnas. Nós vamos ver logo que esse percentual das pessoas que não comparecem, na sua maioria, pertence a esses níveis mais baixos de consciência, o nível da natureza dos tempos e o nível sem conteúdo tipicamente político. Ou seja, quando nós não temos o voto obrigatório, as eleições se tornam mais racionais, né? Menos emotivas e mais racionais. Bem, então vamos então focar mais a nossa atenção na população total, nessa amostra dentro dos níveis de conceitualização, como o Sr. Philip Converse os chama, nos Estados Unidos, na população total dos Estados Unidos, lá nos anos 60. Vocês vão perguntar, mas será que são válidos esses dados de 50, 60 anos atrás? Eu diria que, com pequenas modificações, eles são muito válidos. Existem estudos recentes que revisitaram a consciência política nos Estados Unidos e encontraram uma grande semelhança. Bom, não precisaria ir muito além disso, basta citar a eleição
né, 4 anos atrás do senhor Donald Trump. Eu não preciso dizer muita coisa sobre isso para mostrar que o nível, né, de abrangência cognitiva ainda é muito parecido com isso que nós estamos relatando aqui. Uma das conclusões que eu chego, né, e que defendi na minha dissertação de mestrado, é que essas características mudam muito lentamente ao longo das décadas. Se nós tomarmos como exemplo um país como a União Soviética, a antiga União Soviética, né, que agora se separou em várias repúblicas, a maior delas a Rússia, se nós observarmos, né, a filosofia marxista acredita, né, que a consciência depende completamente das condições materiais e que numa sociedade mais igualitarista, a consciência política da população tenderia a se tornar igualitária, né? Isso é um aspecto bastante conhecido da filosofia marxista, né? Ora, depois de várias décadas, né, várias décadas de uma revolução marxista, passadas todas essas décadas, nós vamos ver que houve mudanças, né, no perfil ideacional de um país como a Rússia, mas essas mudanças são relativamente pequenas ao longo de décadas de um experimento socialista, né? Então essas coisas não mudam rapidamente, não mudam rapidamente. Enfim, os nossos estudos, por exemplo, são da década dos anos 80, né? Algumas décadas depois, 2 décadas depois que os estudos de Philip Converse, já 2 décadas, 3 décadas passadas dos dias de hoje, né? Mas nós temos alguns dados muito mais recentes, por exemplo, da França, e nós vemos que esses dados não mudam muito rapidamente, quer nos países mais ricos, né, que tem um sistema educacional muito mais universalizado, etc., etc., como nos países pobres da mesma forma, né? Bem, então, minha gente, vamos olhar aqui. Nos Estados Unidos, lá nos anos 60, nós tínhamos 2,5% da população total, né, em idade eleitoral, que pertenciam a essa primeira categoria que nós descrevemos para vocês na nossa gravação passada, que são os ideólogos. Tinham 9% da população total dentro dos quase ideólogos, 42%, gravem esse dado, que isso vai ser a grande diferença entre os países ricos e os países pobres, como o Brasil e como a maioria dos países do mundo, né? Lá nos Estados Unidos, você tem uma grande preponderância desse nível 3. Ele, de longe, é o maior na população. E se nós pegarmos o nível de votantes, aumenta ainda. Por quê? Porque, repito, depois vocês vão ver os dados, são esses 2 estratos inferiores da natureza dos tempos e sem conteúdo político os que mais não comparecem às eleições. Vocês vão ver esses dados logo, logo. Bem, mas na população total, já de longe nos Estados Unidos, podemos generalizar nos países ricos, nos países cêntricos, o grosso da população pertence a esse nível intermediário chamado interesse de grupo. Depois, lá nos Estados Unidos, nós temos aqui nesse nível de natureza dos tempos, espero que vocês ainda se lembrem da descrição na nossa gravação passada. De qualquer maneira, logo, logo nós vamos analisar mais detalhadamente cada um desses níveis, para vocês terem uma ideia do que isso significa com maior precisão. 24% no nível 4, na natureza dos tempos, e 22,5% no nível sem conteúdo tipicamente político. Certo, minha gente? Então, esse é o perfil da população nos Estados Unidos. Agora, nós vamos comparar com... Não, antes de fazer comparações com a pesquisa em Porto Alegre, aqui no Brasil, nós vamos analisar uma série de informações para vocês terem uma melhor compreensão de cada um desses níveis. Então, há uma série de questões que vão nos mostrar com muita clareza
o que significa cada um desses níveis. Tá? E isso vai nos permitir um conhecimento muito mais preciso do que é a consciência política de um país. Tá? Então, nós já vimos os números lá nos Estados Unidos e agora vamos ver características de cada um desses níveis. Então, primeira pergunta. Primeiro quadro abaixo nos mostra, em termos percentuais, a frequência com que os indivíduos de cada um dos 5 níveis costumam ler nos jornais notícias sobre política. Hoje em dia caberia a pergunta, né, nos telejornais, na televisão, etc., na internet, sobre política. Na época, né, a internet nem existia, então a pergunta era sobre política, né, como lia nos jornais sobre política. Então vocês vejam aqui no nível 1, com muita frequência, 100% desse grupo lia com muita frequência, ou seja, tinha um interesse sobre política, logo que vocês vão ver, e, portanto, lia sobre política. Né? No nível 2, 81%, no nível 3, 58%, ainda, veja, no nível 3, ainda a maioria lê sobre política com frequência. Já no nível 4, 29%, e no nível 5, apenas 7% da população nesse nível lê com frequência sobre política. De vez em quando, e nunca lê sobre política. Nos 2 primeiros níveis, ninguém, todo mundo, pelo menos de vez em quando, lê sobre política. É a grande maioria aqui lê muito sobre política, com frequência. No nível 3, apenas 16% nunca lê sobre política. Mas já no nível 4, 41% afirma que nunca lê sobre política. Isso dá uma ideia do desinteresse desse nível da população sobre a realidade sociopolítica e econômica do país. E o nível 5, 70% declara que nunca lê sobre política. Tá? Então, vamos adiante com mais dados para vocês sentirem com precisão a realidade de cada um desses níveis. Aqui, uma pergunta semelhante. De um modo geral, o senhor, a senhora se interessa por política? Olhem as respostas aqui. São semelhantes, como eu disse, àquela de se a pessoa busca com frequência informações sobre política. Uma coisa está, obviamente, atrelada à outra. Né? Então, olha aqui. Muito interesse por política. Nível 1, 89%. Nível 2 já cai para 41%. Nível 3, 23%. Nível 4, apenas 7%. E nível 5, apenas 2%. Então, minha gente, essa coluna aqui já é muito ilustrativa do que é a consciência sociopolítica da população em cada um desses estratos, dessas categorias de análise elaboradas pelo Philip Converse. Então, vou repetir porque é muito importante. Muito interesse no nível 1, já uma minoria tem muito interesse no nível 2, já uma pequena quantidade no nível 3, quase ninguém tem muito interesse no nível 4 e no nível 5. Não se interessa 0% no nível 1, apenas 12% no nível 2, 22% no nível 3, ou seja, no nível 3 a maioria está aqui, ó, se interessa pouco. Não é que não se interessa, mas também não se interessa muito, se interessa pouco. Só aquilo que interessa ao seu grupo. Né? No nível 5, 50%, no nível 4, 50% já afirma que não se interessa por política, e no nível 5, 86% não se interessa por política. E isso nos dá uma ideia do que é a abrangência cognitiva, o perfil, o alcance da consciência social em cada um desses níveis. Vamos adiante. Olhem, uma vez que nós já temos agora uma ideia do que é cada um desses níveis, vejam a pergunta: votaria se o voto não fosse obrigatório? Olhem a resposta em cada um desses níveis. Nível 1, 100% votaria. Nível 2, 97% votaria. Nível 3, 82% votaria. Nível 4,
65% votaria, e nível 5, 34% votaria. Ou seja, há um claro declínio. Quanto menor o nível de informação, o nível de consciência, o nível de interesse, menor o comparecimento nas eleições. Certo? Então, não votaria 0% no nível 1, 3% no nível 2, 18% no nível 3, 31% no nível 4 e 66% no nível 5. Então, minha gente, olha, os níveis mais baixos são os que não comparecem, principalmente. Ora, lá nos Estados Unidos o voto não é obrigatório e o nível 3, esse nível aqui, é o de maior número. Vocês vão ver que no Brasil isso muda completamente, nos países pobres isso muda completamente. Nós já veremos aqui. Mas gravem isso. Aqueles aqui no nível 1, 2, 3, a grande maioria comparece. Certo? Vocês lembram quanto era isso lá nos Estados Unidos? Nível 1 era 2,5%, nível 2 era 9% e o nível 3 era 42% da população. Considerando que esses dois níveis aqui já eram menores, 20 e pouco por cento cada um, e que uma boa parte deles não vai votar, quem é que decide tudo na política eleitoral de um país rico é essa classe média. Classe média ideacional, não estou me referindo apenas ao nível de renda, etc. Mas o nível de abrangência cognitiva intermediária, isso que ele chama de grupo do interesse de grupo. Espero que vocês lembrem da nossa última gravação. Nós falamos grupo de interesse de grupo é aquele que não tem um conhecimento maior sobre as ideias, os programas políticos, mas consegue atrelar as posições, os candidatos, os partidos com o seu grupo de interesse, seja profissional, seja o que for, certo? Seu grupo de simpatia, o seu grupo, o seu país, a sua cidade, a sua região e assim por diante. Tá bom? Só essa tabela aqui sobre se ele votaria, se não voto obrigatório, é extremamente importante para nós entendermos a loucura que é o voto obrigatório num país como o nosso. Mas vamos adiante. Agora, mais algumas informações sobre o nível de abrangência cognitiva dos diferentes grupos. Agora são dados aqui de Porto Alegre, em 1982, na minha dissertação, na pesquisa que eu usei na minha dissertação de mestrado. Pela primeira vez, nós estávamos no momento de abertura política no Brasil, pela primeira vez nós teríamos eleições diretas para governador, depois de muitos anos de autoritarismo militar. E a pergunta é, a senhora poderia me dizer o que entende por eleição direta? Ou seja, deveria ser algo da maior importância, do maior interesse, deveria ser uma coisa quase óbvia para a população naquele momento histórico da abertura política, posto que pela primeira vez nós teríamos eleições diretas para governador. Vejam as respostas. No nível 1, resposta 100% correta, todo mundo sabia o que era uma eleição direta. No nível 2, 78%. No nível 3, já apenas 57%. No nível 4, metade da população não sabia. Dava uma resposta errada ou declarava não saber. E no nível 5, apenas 26% sabia uma coisa tão elementar quanto essa. Então são informações que começam a precisar o que é a consciência de uma massa, de uma população como um todo em um país como o nosso. Sempre lembrando que esses dados aqui dizem respeito à pesquisa que foi aplicada por mim e as pessoas que estavam me ajudando na aplicação dessa pesquisa em Porto Alegre,
Em Porto Alegre, nós temos dados do interior do Rio Grande do Sul que mostram que Porto Alegre já tem um nível bem melhor. Um nível de abrangência conceitual bem melhor que o interior do Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul como um todo tem um nível bem melhor que o Brasil como um todo. Porto Alegre tem um nível muito semelhante com as outras grandes capitais, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e assim por diante. Mas estados como o Rio Grande do Sul têm um nível bem melhor do que o Brasil como um todo. Bem significativamente melhor. Mesmo assim, vejam a resposta do eleitorado porto-alegrense a uma pergunta tão simples como essa. Metade da população no nível 4 já não sabia o que era uma eleição direta e bem mais da metade, 74%, não sabia no nível 5. Nós temos que prestar atenção nesses dados, porque eles acabam completamente com a ideia igualitarista. Não só aqui, também nos Estados Unidos, né, mas muito especialmente num país como o Brasil, nos países pobres do mundo, nos países periféricos do mundo. Vamos adiante. Conhecimento sobre esquerda e direita em política. O senhor entende, o que a senhora entende por esquerda e direita em política? Essa era a pergunta. Vamos aos níveis. Aqui já é uma resposta um pouco mais sofisticada, né? Uma pergunta que exige uma compreensão mais abstrata. Então vejam como o agudo declínio em cada um desses grupos se manifesta claramente. Agudo declínio do alcance da consciência social da população. No nível 1, 100% deu uma resposta correta. Sabia discernir o que era esquerda e direita em política. No nível 2, quase todo mundo, 97%. Entre os quase ideólogos, sabiam discernir. No nível 3, ainda 75% sabia discernir. Nível de interesse de grupo. No nível 4, nível da natureza dos tempos, aqueles que de acordo com se o país está experimentando um momento de prosperidade ou de depressão socioeconômica, eles oscilam como um pêndulo. Né? 30% apenas deu uma resposta correta sobre se sabia o que era esquerda e direita em política. No nível 5, apenas 9%. Vale a pena gastar mais um tempinho aqui. Não sabe ou deu resposta errada. No nível 1, ninguém, 0%. No nível 2, apenas 3%. No nível 2, apenas 3%. No nível 3, apenas 25%. Lembrando que num país como os Estados Unidos, esses 3 níveis superiores é que decidem tudo nas eleições. Porque lá o voto não é obrigatório e esse nível 3, como nós vimos, tem 42% da população. E como o voto não é obrigatório, nível 4 e nível 5 são os que mais não comparecem. Esse aí tudo foi em Porto Alegre, né? Esses dados aqui, todos em Porto Alegre, em 1982. Certo? Então, ou seja, para o Rio Grande do Sul como um todo, a realidade é pior do que isso aqui, significativamente pior, e para o Brasil como um todo é bem pior ainda. Por incrível que pareça, porque isso aqui já parece horrível para uma pessoa que não conhece a realidade ideacional da população como um todo, já parece, pô, mas como? No nível 4 já 70% não tinha uma noção, 70% não tinha uma noção. No nível 5, 91% não tinha uma noção do que era esquerda e direita em política. Certo? Bem, agora vamos comparar os dados quantitativos entre os Estados Unidos na década dos anos 60 e os dados para Porto Alegre no início dos anos 80. Olhem essa tabela. População como um todo nos Estados Unidos, porque aqui o voto é obrigatório. E aqui o eleitorado porto-alegrense.
vejam que entre os ideólogos não tem muita diferença. Entre os quase ideólogos também não tem muita diferença. Claro, há uma quantidade um pouco maior nos Estados Unidos, porque o que era o nível de renda, o nível educacional, lá na década dos anos 60, já era bastante superior o nível de renda, o nível de escolaridade do que era em Porto Alegre já nos anos 80. Né? Mas a grande diferença não está aqui. Não está no nível 1 e 2, como nós estamos vendo. Certo? Porém, olhem aqui no nível 3. Aqui está a grande diferença entre um país rico e um país pobre. Dá pausa aqui rapidão. Então, pessoal, a grande diferença entre um país rico e um país pobre está aqui, ó. Mostra ali, ó, no nível interesse de grupo. Esse nível intermediário nos países ricos é o maior, enquanto que aqui nos países pobres você tem ainda esse nível 3 é minoritário. E os níveis onde está a maior parte da população, isso em Porto Alegre, vou repetir várias vezes, no Rio Grande do Sul é pior e no Brasil como um todo é bem pior. No nível 4 você tem 31% da população e no nível 5 em Porto Alegre você tem 37% da população. É aqui que está a grande diferença. Como lá esses nível 4 e nível 5 são minoritários e uma boa parte deles não vai votar porque o voto não é obrigatório, como nós vimos, quem maciçamente não vai votar esse nível 4, e uma boa quantidade, mais de 30% do nível 4, do nível, quase 70% do nível 5 não vai votar e quase 30% do nível 4 não vai votar. Então esses percentuais aqui caem ainda mais lá. E esse nível intermediário é que decide tudo num país como os Estados Unidos, nos países ricos do mundo. Já nos países pobres, não. Se você tem o voto obrigatório como no Brasil, olha aqui, ó. Quem é que decide tudo por aqui? Quantitativamente falando, você tem o grupo 4 e o grupo 5, que são os que decidem as eleições num país como o Brasil. Certo? E são os níveis de mais baixa abrangência conceitual. O alcance, como nós vimos, né, da consciência desse grupo 4 e grupo 5 é muito restrito, muito restrito. Então, as nossas eleições estão à mercê, completamente à mercê de quem? Dos demagogos e daqueles que têm muitos recursos econômicos. Porque se você tem condições, né, de fazer uma campanha eleitoral, de ter cabos eleitorais, que numa eleição de massa você precisa isso sai muito caro. De contratar marqueteiros caríssimos e tal, você aparece mais e esse pessoal aqui cai como um patinho na sua lorota. Entendeu? Porque aqui você tem, olha aqui, se somar grupo 4 e grupo 5, em Porto Alegre, no Brasil é muito pior, você tem 68,5%, você tem quase 70% da população. E aí você obriga esse pessoal a votar. Vocês estão entendendo, pessoal? A importância de conhecer essas coisas para entender o absurdo que é a política de um país como o Brasil. É de surpreender que a corrupção, a incompetência, a corrupção, a ignorância dominem um país como esse? Não. Seria de surpreender se acontecesse o contrário. Aí sim seria de surpreender. Bem, que conclusões nós podemos chegar? Em primeiro lugar, o papel decisivo das elites. Coisa que é o nosso grande interesse mostrar aqui. Né? E que confirma completamente aquela citação do Philip Converse em que ele fala: os amplos contornos das decisões da elite ao longo do tempo podem depender de uma maneira vital das correntes de pensamento, ou seja, daquilo que é vagamente chamado de história das ideias.
Mas de qualquer participação direta nessa história das ideias, o comportamento por ela moldado, a massa é notavelmente inocente. Notavelmente inocente. Então, vamos ver alguns dados, vários anos atrás, nos Estados Unidos como um todo. Tá? Os primeiros resultados para os Estados Unidos. O domínio das elites sobre a população. Lá em 1982, nós tivemos a legalização dos partidos comunistas no Brasil. Ali em torno, no início dos anos 80, na abertura democrática. Aí se perguntou à população se eles eram a favor ou contra a legalização do Partido Comunista. Antes só tinha, então, não tinha outros partidos. Sim, no período do autoritarismo, você tinha só dois partidos. A Aliança Renovadora Nacional, Arena, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Na reabertura, né, depois de todos os anos de autoritarismo militar, surgiram novos partidos. Né? Surgiu o PTB, PDT e assim por diante. Certo? Continuou a Arena inicialmente, continuou o MDB inicialmente. Alguns partidos se formaram. Logo, passado alguns anos, houve a legalização de partidos que estavam proibidos. Certo? Foi votada na Câmara dos Deputados a legalização e esses partidos puderam se organizar legalmente no Brasil novamente, como já existia antes, né, do período do autoritarismo militar. Bem, vamos olhar esses dados aqui. Olhem só. No nível 1, observem bem, pessoal, no nível 1, 67% era a favor da legalização do Partido Comunista. No nível 2 dos quasiólogos já se dividia meio a meio. 48% era a favor, 40% era contra. No nível 3, já 62% era contra e apenas 26% era a favor. No nível 4, 74% era contra. E no nível 5, 56% era contra. E 39% não sabe, não respondeu. Claro, porque eles não tinham nem ideia do que estavam falando. O cara não tinha ideia do que era esquerda, direita e política, não vai saber exatamente o que é um partido comunista. Pode ter tido a cabeça feita por anos, né, de propaganda ideológica contra os partidos comunistas e tal. Quase 90% ou 90% lá não tinha ideia do que era esquerda e direita em política. Então o pessoal aqui era contra, mesmo contra sem ter uma ideia precisa do que era. Por quê? Porque a propaganda maciça durante o autoritarismo militar é que haveria uma ditadura comunista no Brasil, que comunista era pior do que o rabo do cachorro do bandido. Então a população acreditava nessas lorotas, para o bem e para o mal. Certo? Mas o importante aqui para nós é vermos que, veja aqui, ó, os que foram contra totalizavam na população 61,4%. 23% declaram não saber, né? E os que foram a favor eram apenas 15% da população. Mesmo assim, como quem era majoritariamente a favor era o grupo 1, ou seja, a elite intelectualizada, o Congresso votou a favor da legalização e não houve um mísero protesto da população contra a legalização. Isso dá uma ideia do completo domínio da elite sobre as massas. Sim. É por isso que essa tabela aqui é tão reveladora. Tá entendendo? Sim. Ela é muito reveladora por isso. Apenas 15% era da população era a favor, 61% eram contra. E mesmo assim, foi aprovado e ninguém achou por bem fazer um protesto. Tá? Outro quadro. Isso aí, lá no Rio de Janeiro e São Paulo, é só para mostrar a precisão dessa pesquisa.
o Instituto Ibope, no Rio de Janeiro, 2 anos depois, fez a mesma pergunta. A mesma pergunta. De novo, olha aqui, o que eram a favor eram 21%, lá na região metropolitana de São Paulo, Rio de Janeiro, e eram contra 69,8%. Vejam que era muito parecido aqui, ó, que eram contra foram 61,4%. Lá na região metropolitana do Rio de Janeiro, 59,8% 2 anos depois. E os partidos comunistas já estavam legalizados há 2 anos. Tá entendendo? Sim. E não houve um protesto sequer. Ou seja, a maioria da população não está preocupado com essas questões ideológicas. É isso que esses dados estão mostrando, entendeu? Em primeiro lugar, porque eles não têm uma compreensão clara sobre isso. Bem, aí mais alguns dados, tal. Ó, mais um dado aqui, já de 1987, uma pesquisa do Instituto Datafolha em São Paulo, perguntaram se a pessoa sabia qual foi o primeiro país a fazer uma revolução socialista. Apenas 24% da população sabia, que foi a Rússia, ou depois chamada União da República Soviética, mas a Rússia. Outros países errados, 9%, e não sabe 67%. Somando país errado com 67%, você tem mais de 70% que ignora uma informação tão trivial como essa. Então, assim, havia várias questões que reforçam umas às outras, entendeu? Não é como eu disse, o questionário que foi aplicado nessa pesquisa tinha mais de 100 questões. Era uma coisa muito séria, com uma precisão amostral muito grande, né? Então você tem inúmeras corroborações dentro do Brasil, de pesquisas, de fora do Brasil, pesquisas que vão corroborando esses dados. Bem, aqui de novo, apenas para de novo, em 1989, nós tínhamos a pergunta se a pessoa lembrava o nome do candidato e do partido que votou para deputado federal nas últimas eleições. Ou seja, praticamente a eleição legislativa mais importante do país. A Câmara dos Deputados Federais, onde são feitas as leis desse país. Só 12% da população lembrava o candidato e o partido de quem ele votou para deputado federal. 14% só votou no partido, 8% só lembrava do candidato, 17% votou em branco e nulo e 49%, ou seja, metade da população, não lembra em quem votou para deputado federal, nem o partido e nem o candidato. Isso dá uma ideia da desimportância que é dada pela população às questões políticas. Certo? Vamos adiante. Bem, então, pessoal, quantos minutos nós já temos, Diogo, por favor? 43 minutos. É. Bem, pessoal, o que nós tentamos mostrar aqui? Nós tentamos mostrar aqui, através de dados experimentais, de pesquisas, né? Não é de axiologia, que há um domínio enorme daquelas 2 primeiras faixas ideacionais da população sobre o resto todo da população. Ou seja, há um domínio quase completo da população, das elites, né, daqueles que têm alguma compreensão das ideias que regem o mundo político, social, econômico, sobre o todo da população. O que eles decidem, a população acata. Tem outros dados aí sobre a pena de morte. Nem passei rápido sobre isso, mas é um outro dado desse. A maioria da população do Brasil, tanto naquela época como hoje, são a favor da pena de morte. Não é por nada que elegeram um candidato como o nosso atual presidente Jair Bolsonaro, né? A maioria do Congresso Nacional não é a favor da pena de morte no Brasil, por influências ideológicas e por influências religiosas,
ou seja, influências ideacionais não entendem, graças a Deus, que a pena de morte seja uma boa coisa no nosso país. Né? Não se aprova a pena de morte, se vê algum protesto aí, o protesto que a população faz foi eleger o Jair Bolsonaro. Não, estou brincando, mas enfim, é um outro exemplo do domínio enorme da elite sobre a população. A elite resolve que não vai ter pena de morte, a maioria da população a favor da pena de morte, mas tudo bem. A elite decidiu, está decidido. Certo? Como acontece com o voto obrigatório, como acontece com a legalização, aconteceu com a legalização dos partidos comunistas e assim por diante. Só 16% era a favor, lá em 82, da legalização do Partido Comunista, mas a elite, na sua maioria, 67% era a favor, aprovaram e pronto, está aprovado e acabou. Certo? É isso. Então, por que que isso é muito importante, pessoal? Porque se nós não acordarmos para essas diferenças, não tem solução para uma ordem, uma organização política justa, competente, com igualdade de oportunidades, não tem condições. E esse tipo, se nós temos uma organização política totalmente equivocada como as que nós temos hoje nas democracias liberais, vai ter solução para os problemas, os graves problemas mundiais? Não. Nós vamos continuar com sistemas, com grandes instituições sociais completamente injustas, incompetentes, incapazes de gerar melhores dias para um país como o nosso e para o mundo como um todo. Isso é a conclusão que esses dados nos permitem afirmar com todas as letras. Tá? Nós já estamos avançados no nosso horário, então vamos concluir por aqui. Me despeço agradecendo a atenção de vocês.